Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, vamos pro segundo vídeo aqui do dia no canal Brownie Fogo, que eu já tinha até gravado, mas tivemos alguns probleminhas, vou regravar, não custa nada, né? Pô, amo vocês, né? Enfim, vamos falar mais dessa situação no Marcelo e também sobre situações na parte física do Botafogo, certo? Tivemos atualizações, o Botafogo divulgou a sua relação, que eu não vou divulgar aqui agora, tá? Eu vou falar um pouco mais da relação, os relacionados para a partida na equipe do Botafogo, os relacionados para a partida na equipe do Flamengo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre times, né, jogadores relacionados, perdão, quem viaja, quem não viaja, arbitragem, modelo de jogo, né, escalações espelhadas, tudo isso a gente vai fazer num vídeo mais à noite, beleza? Para trocar uma ideia sobre isso. Mas antes, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre aspectos de lesão. A gente está com quase 86 mil inscritos, a gente está na verdade com 85.680. Então faltam 20 inscritos para a gente chegar a 85.700, que é uma marca que a gente está tentando chegar até esse fim de semana. Então dá aquela moral, que além de você ficar mais próximo aqui do conteúdo do canal, é de graça, né? Então você me ajuda, você fica mais próximo, ajuda o canal a crescer e é isso, beleza? O link vai estar aqui, na verdade não o link, mas o botão está aqui embaixo, só se inscrever. 30% das pessoas que assistem ao canal Brownie Fogo todos os dias não são inscritas por desatenção, rapaziada. Então vamos lá, primeiro de tudo, falando um pouquinho antes da gente falar sobre o Marcelo, tá? Que ainda é um assunto que está rendendo, e eu acho que a gente tem que analisar por um outro prisma, certo? Falando um pouquinho sobre a relação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no outro vídeo, mas eu acho interessante o fato do Botafogo estar com o Carlos Alberto já à disposição. Acho interessante que o Botafogo teve uma recuperação mais rápida do que se esperava com esse atleta. Eu não esperava de fato o Carlos Alberto nessa relação. A gente tem a novidade do Marçal relacionado, eu acredito que inclusive ele jogue essa partida como titular, tá de volta treinando normalmente. Tem o Lucas Fernandes, não acredito que o Lucas comece como titular, mas eu acho que ele pode ter a oportunidade de entrar, coisa que ele não teve contra o Vasco por toda a circunstância daquele jogo, com jogadores expulsos e tudo mais, então ele não pôde nem estar em campo, é até bom que ele dá mais um tempo. E aí uma coisa que eu me preocupo um pouquinho, antes de falar aqui do Cuesta, é que o Carlos Alberto está de volta, e eu espero que não seja uma velha prática do Botafogo de 2022, da comissão técnica do Castro, que é colocar jogadores que ainda não estão recuperados, sabe? A gente entende, né, que o Castro quer contar com os melhores jogadores, quer contar com os atletas que já estão prontos, mas a gente está falando de um jogador que não adianta nada você colocar em campo e ele se machucar de novo. Isso aconteceu algumas vezes com alguns atletas no ano passado. Eu espero que se o Carlos Alberto estiver relacionado, ele esteja apto mesmo, ele esteja 100% mesmo, beleza? Fechou? E agora a gente fala aqui sobre o Victor Cuesta. O Botafogo emitiu um comunicado através da imprensa, dizendo que o Cuesta não participou das atividades de treinamento hoje, tá legal? O Cuesta não treinou nesta sexta-feira, o último treino, véspera de clássico, antes da partida entre o Botafogo e o Flamengo. Eu estarei lá, inclusive, em Brasília, comentando esse jogo na Casa de TV. Mas o Cuesta, de qualquer maneira, está relacionado. Ele não está fora do clássico. Ele está na relação, mas se o cara teve um problema a ponto de nem subir a campo e só ficar no departamento médico, ficar apenas na fisioterapia, tratando um problema que ele teve, é porque existe a possibilidade dele não jogar, dele ficar apenas no banco nessa partida contra o Flamengo. Então, se a gente projetava uma zaga, a gente estudava ali quem jogaria, se o Carli ou o Segovia e o Cuesta como peça garantida, a gente pode ter Carli na direita e Segovia na esquerda, com o Cuesta no banco. Pode acontecer, é uma zaga que ela pode não estar entrosada, mas é uma zaga que, se por um lado você vai ter um cara que ele gosta de construir, adiantar linhas, e o outro que é um atleta que está em fim de carreira, que é o Carli, por outro lado, você tem um complemento de um zagueiro mais construtor, de um zagueiro mais técnico e um mais rebatedor, sabe? Então, é um complemento também, beleza? E aí, a única coisa que eu me preocupo eu não tenho essa apuração, tá bom, rapaziada? Eu não sei exatamente qual foi a lesão do Cuesta, o Botafogo não informa isso, eu não pude me informar, mas o Cuesta, espero que não seja muscular, porque se for muscular eu começo a me preocupar. O Marçal já ficou fora do último jogo por contratura muscular. Agora, a gente pode estar tendo o Cuesta fora. Então, isso é uma questão que ela não pode assombrar o Botafogo. O Botafogo ele tem um bom time titular, mas ele tem um elenco ainda falho. E é nisso que a gente tem que bater a tecla. O Botafogo precisa do lateral direito, precisa do ponta direita, precisa do centroavante reserva, precisa de mais peças de reposição, como por exemplo no sistema defensivo. E assim, eu não vejo o Botafogo
com pressa disso e isso me incomoda muito, sabe? O Cuesta é um cara importantíssimo e se ele tiver tido uma lesão muscular, a gente pode estar vendo um processo se repetir de jogadores lesionados, isso às vésperas de um Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil e de uma Sul-Americana. Então, na boa, cara, se esse problema se repetir esse ano, a gente vai ter que ficar atento ao que está acontecendo. E para finalizar aqui esse vídeo, a gente fala aqui do Marcelo. Uma informação do Globo, na verdade não é do Globo Esporte, é do portal, da aba de esportes do jornal O Globo. Tem tantas filiais, digamos assim, produtos, digamos assim, veículos do Grupo Globo, que eu fico até perdido. Mas essa informação é de que o Marcelo, lateral esquerdo, fechado com o Fluminense, ex-Real Madrid, não foi procurado pelo Botafogo para qualquer tipo de conversa, negociação, estudo, análise, nada. O Botafogo não procurou, o departamento de futebol do Botafogo não procurou o Marcelo e não procurou o staff do Marcelo para tentar contratá-lo. O caminho ficou livre para que o Fluminense pudesse contratar o atleta, que encerrou o vínculo com o Real Madrid em maio do ano passado, foi para o Olympiacos da Grécia, rescindiu o seu contrato, já que não estava tendo a melhor performance. Ele tinha assim 18 jogos, se eu não me engano, uma assistência, 3 gols marcados. Ele não jogou, inclusive, como lateral especificamente, jogou mais como ponta esquerda, né, mais como meia esquerda em alguns momentos. E o Marcelo, portanto, ficou caminho livre para fechar com o Fluminense. As informações que circulam, inclusive, nos perfis que cobrem o Fluminense, é de que o Marcelo ele recusou MLS, ele recusou... ele pediu para rescindir com o Olympiacos para jogar no Fluminense. Então já tinha uma vontade, já havia uma vontade grande do atleta de jogar pelo Fluminense. O Botafogo entendeu que pelo custo-benefício seria um risco trazer o Marcelo, já que na lateral esquerda já tem o Marçal, e aí isso eu concordo, acho que para a lateral esquerda o Botafogo não precisaria de ninguém para ser titular pelo preço que se tem o Marcelo, e eu acho que o Marcelo não gostaria de vir para cá para ser o reserva. E aí vem o que eu discordo um pouco. O Marcelo não jogaria no sistema tático do Castro. Essa eu discordo, tá? Não, juro por Deus, tá? Eu nem ligo, assim, eu não tô puto que o Marcelo tá no Fluminense, eu tô puto que o Botafogo tá demorando a contratar o ponta direito e o centroavante. Isso eu tô puto, tá? Mas em relação ao Marcelo ter escolhido o Fluminense, outra coisa. Só que eu discordo que o Marcelo não teria espaço no sistema de jogo do Castro. Estamos falando do Marcelo, um jogador espetacular, um jogador genial, um jogador que se conseguir performance física, rodagem, ritmo de jogo, sequência, ele é um cara que desequilibra. Então, obviamente, se você tem a possibilidade de contratar o Marcelo, você muda um pouco a forma de jogar para que você se enquadre, para que ele se enquadre nisso, que é o que o Diniz vai ter que fazer, né? Da maneira que o Fluminense joga, né? O Marcelo vai ter que se adequar de alguma maneira. Como lateral esquerdo, talvez deixe alguns espaços, talvez ele entre num... talvez o Fluminense jogue mais no losango, onde o Marcelo consiga jogar naquela meia esquerda, né? Naquele tripé, enfim. Aí é um papo para Fluminense. Mas o que eu penso é que, de qualquer maneira, se o Botafogo analisasse, né, a situação, essa de não se enquadra no sistema de jogo, eu acho que não conta, né? Porque a gente está falando do Marcelo. Só que agora, se o Botafogo analisou custo-benefício, quanto que o Marcelo ganharia... O Marcelo, eu não sei quanto é que o Marcelo vai ganhar no Fluminense, mas eu assim, chuto que menos de 500 mil não é, né? Então, quanto que o Marcelo ganharia e aí o quanto que ele renderia ganhando essa grana? Se foi isso que o departamento de futebol enxergou, são outros 500. Só que agora, o fato dele, o sistema de jogo, o Botafogo não tem encaixe para o Marcelo no sistema de jogo, desculpa, eu discordo, tá? Até a ponta direita que ele joga com o pé invertido para fazer mais aquela criação no corredor central, aí teria que reforçar e colocar um lateral direito ali que faça muito combate, um volante pelo lado direito que faça muito combate. São coisas assim que obviamente daria para resolver. Porém, eu não vou ficar aqui chorando leite derramado porque Marcelo foi pro Fluminense. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Botafogo deveria ter ido atrás do Marcelo para tentar fazer uma proposta? Independente dele ter escolhido o Fluminense, o Botafogo poderia ter tentado. O que mais tá essa é a pergunta que eu vou fazer pro torcedor, que eu vi alguns até me xingando aí, que eu não entendi muito bem, né? Eu fiz um vídeo explicando que o Marcelo foi pro Fluminense, e que eu acho que isso não tem que ter relação com as nossas cobranças, e aí vem um cara me xingando, falando que eu sou vendido, eu tenho esse meu canal por hobby, né?
Assim, se o canal Brown Fogo ele deixa de existir, eu não teria um problema rentável, vamos colocar assim. Né? Eu tenho esse canal aqui porque eu gosto. Simplesmente. O dia que eu precisar ter rabo preso com alguém, está de sacanagem. Eu, inclusive, perdi muita entrada, digamos assim, no Botafogo, pelas reclamações que eu fiz em relação ao Jefinho, a venda do Jefinho pro Lyon, e eu ainda acho que eu tô certo. Então, acho que tem uma galera de memória curta em relação às minhas cobranças. Eu que há 2 dias fiz um vídeo cobrando os reforços do Botafogo. Talvez eu tenha sido um dos únicos aí da mídia independente que tenha feito isso. Cobrando reforços, e tem que cobrar mesmo, tá? Mas assim, quero saber de vocês, o que mais está te afligindo em relação a essa não vinda do Botafogo, do Marcelo pro Botafogo e a ida dele pro Fluminense? É a correlação com as promessas do Textor? É o que vocês esperavam para esse ano de 2023 em relação à janela de transferência? Eu quero ouvir vocês. O que eu acho temos que continuar cobrando o que está faltando nesse elenco do Botafogo, e tem coisa faltando, mas eu não acho que isso tem que ter relação com o Marcelo, beleza? Forte abraço, tamo junto e fui.